Proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Irmãos e irmãs, que a paz de Cristo estejam convosco nesse novo dia. Hoje, dia 2 de julho, nessa terça-feira, mais um dia que Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui, vivendo esse dia, e que nós possamos dedicar a cada momento do nosso dia, dedicar ao Senhor. E hoje, no programa Proximidade da Paróquia São Sebastião, eu, Érica Rodrigues, vou estar refletindo com vocês um pouco da palavra do Evangelho. Retirado do livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de hoje, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus subiu na barca e seus discípulos o seguiram. Eis que no mar houve uma violenta tempestade, a tal ponto que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Então os discípulos aproximaram e acordaram-o, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos morrendo. Jesus lhes disse: Por que vocês são medrosos e tão fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o lago, e houve grande calmaria. Os homens ficaram espantados e diziam: Quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o texto do Evangelho, ele traz para a nossa reflexão as situações em que nós ficamos com medo do abandono de Deus, demonstrando que precisamos crescer mais na nossa fé. Não basta entrar na barca de Jesus, é preciso confiar que Ele está no leme. Não basta ser cristão, é preciso acreditar e viver a nossa fé, sobretudo nos momentos mais difíceis, pois é nessas horas que testamos se ela é verdadeira ou não. Os discípulos entram na barca com Jesus. Entrar na barca significa aderir ao seu projeto, assumir a sua missão e segui-lo. Há uma expressão popular quando estamos numa mesma situação. Estamos no mesmo barco, ou seja, estar no mesmo barco significa viver uma mesma realidade, compartilhar as mesmas coisas, assumir juntos um projeto ou um ideal. Nesse sentido, entrar na barca com Jesus é assumir e segui-lo, e fazer as mesmas coisas que ele, defender as mesmas causas, lutar pelos mesmos ideais, enfim, enfrentar junto tudo que vier em prol de um objetivo maior, que é chegar à outra margem. Porém, muitos são os que entram no barco com o intuito de chegar à outra margem, mas não têm noção do que irão encontrar nesta travessia, ou entram no seu barco equivocados, achando que só encontrarão calmaria e paz. São os que seguem Jesus achando que não mais terão problemas na vida. Os discípulos entraram no barco com Jesus e num dado momento, no meio da travessia, houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo encoberta pelas ondas. É nesse momento que a fé dos discípulos é testada. Nos momentos de tempestade de nossa vida é que a nossa fé é testada. Há os que os momentos difíceis sentem abandonados, sozinhos ou esquecidos por Deus. Já ouvi muita gente dizer: acho que Deus se esqueceu de mim. Deus deve ter me abandonado ou estar me punindo por alguma coisa que fiz. Ou então, se Deus existisse, coisas assim não aconteceriam. Há ainda aqueles que acreditam em Deus, mas acham que Ele está adormecido ou ocupado com outras coisas e que não percebe o que está acontecendo no mundo. Foi essa a sensação dos discípulos naquele momento. Eles achavam que Jesus estava dormindo no barco e não tinha percebido a tempestade que ameaçava naufragar naquele momento a embarcação. A atitude dos discípulos lembra os que só buscam a Deus na hora da dificuldade.
Eles buscam Jesus e ele atende-os prontamente. Antes, porém, repreende a falta de fé deles, dizendo: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? O medo de o barco afundar significa falta de fé. Quando achamos que a nossa vida vai perecer, é porque não cremos que Jesus seja capaz de apaziguar as tempestades que assolam os nossos barcos. Quem crê permanece firme, porque sabe que Ele está no leme do barco de nossas vidas e por isso não precisamos temer. Que possamos ter mais confiança em Deus e saber que se estamos de fato no seu barco, isto é, se estamos no caminho, seguindo seus ensinamentos e agindo conforme a sua vontade, nada de mal irá nos acontecer. E podemos continuar firmes na missão até atingir a outra margem. Porém, os que se desviam no caminho de Deus e praticam injustiças e maldades estão buscando a própria destruição e jamais vão chegar à outra margem. Irmãos e irmãs, que a nossa fé seja consistente, de modo que nossos medos naturais da vida não nos impeçam de ver Deus que vem ao nosso encontro e nos socorre a cada momento. Crer é enxergá-lo na outra margem de nossa vida, esperando-nos. No mês de julho, o Alexandro Leles, que é nosso irmão de fé, está doando uma cesta básica no valor de R$ 200 para o nosso sorteio. Para você participar, basta curtir e comentar no vídeo do YouTube para sabermos que você está acompanhando o nosso momento de proximidade. Tão pequeno sou, humilde e frágil, tão pobre. Senhor, agradecemos por este momento de reflexão e de acolhimento. Que as Tuas palavras, Senhor, nos guiem e nos fortaleçam, iluminando nossos caminhos com sabedoria e muita paz. Que este tempo nos ajude a renovar a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fiquemos todos em paz e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.